E aí, fez a fameca aí? Tá a fim de dar uma resolvida nesse exercício? Vem comigo depois da vinheta. É isso aí, sua louca, seu louco. Aqui é o Prof. Elvis, História em Casa, nessa resolvidinha do saber. Você lembra que hoje a gente vai de exercícios aí. Mas antes de continuar, é claro, já dá o like no vídeo, por favor, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho também, segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis, História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Pô, não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí ao final do vídeo, hein? Quero ver. Se liga que hoje a gente vai resolver esse exercício aqui da fameca, que pegou lá a Idade Média, então, né, tá aí na maior parte das cidades fabricantes de tecidos. Então, acho que é bom já começar essa ideia aí, ó, de cidade, fabricante de tecido. As atividades de tinturaria, de tingir então o tecido, certo? Vou até tingir de verde aqui, eram compartimentadas segundo as matérias têxteis, o material então do tecido, né? Então tá aí para você a lã, o linho, a seda. Então lembra que, né, as cidades fabricantes de tecido, uma cidade fabricava lã, outra linho, outra seda. E também compartimentadas segundo as cores, olha lá o que ele fala interessante, as cores e os grupos de cores, certo? Havia regras estritas, né, fechadas. Interditava-se alguém de utilizar uma gama de cores, né, sei lá, uma quantidade de cores aí não autorizada, né, por ele, né, para ele, na verdade. E aí você tem para os tecidos de lã, por exemplo, a partir do século XIII, então já se liga que é Baixa Idade Média, então aí, aquele que tinha licença de utilizar o vermelho estava proibido de empregar o azul e vice-versa. Então notem que aquele lá que tinha licença de utilizar o vermelho estava proibido de empregar o azul e vice-versa. Proibido por quem? Tá aí Michel Pastoureau em Bleu, Histoire de une couleur, que no caso aí, não sei se você tá ligado, azul, história de uma cor. Era bom saber francês também, mas não precisava para você resolver esse exercício. Mas então, se você acompanhou, tá falando aí dessas limitações à produção, né, de tecidos, à tintura de tecidos também. E limitação por quem? Bom, lembrando que a gente está pegando também um momento de renascimento comercial urbano, de Baixa Idade Média, né, a Baixa Idade Média que vai do século XI ao século XV. A gente coloca lá o declínio do feudalismo, né, a formação do capitalismo, principalmente após as cruzadas, que por sinal as cruzadas terminam no século XIII lá, que são aquelas expedições militares de caráter religioso para libertar Jerusalém do domínio muçulmano. Mas o que nós temos, que com a reabertura do mar Mediterrâneo, as rotas comerciais marítimas e terrestres, então o comércio de longa distância, e notem também como o texto falou lá, as cidades vão ressurgir. E aí ele está falando dessas limitações. Bom, mas vamos para o que então o enunciado pede. O enunciado fala o excerto, lembra sempre o ti, né? O trecho aí que foi retirado e tal, menciona um aspecto da atividade econômica, ó, falei certo, da Baixa Idade Média europeia. Percebe-se que o setor produtivo, qual setor produtivo será que ele está falando? Eu chutaria, eu acho que aí no têxtil. Lembra lá, têxtil não é de testa, mas é de tecido, correto? Ah, acho que você captou essa, né? Percebe-se que o setor produtivo tinha por finalidade principal, então o setor produtivo, o setor têxtil, tinha por finalidade principal conferir beleza artística a objetos de uso corrente. Tipo, uma roupa ela tinha que, como se fosse uma pintura, tinha que ser assim especial. Era isso? Foi isso que o texto mencionou esse aspecto e tal? Não. Então acho que essa aqui está a primeira errada que a gente encontrou. Vamos para a letra B aí para você na sequência. Essa, né, o excerto então falava, já até esqueci já do que ele falava lá. Percebe-se que o setor produtivo garantia a boa qualidade da mercadoria, então garantia a boa qualidade da mercadoria por meio da exigência de especialização de mão de obra.
Então, ó, primeiro de tudo, você vai falar, ah, mas professor, isso aí tá cheirando que lance de corporações de ofício e tal. Aham, exatamente, só que aí que tá. Eles exigiam lá, todo mundo seguir o mesmo padrão de qualidade, né, o mesmo preço, e aí você tem essa ideia de que eles faziam isso para não queimar o filme da corporação de ofício, né? Lembre que a corporação de ofício, a gente já vai reforçar, mas era como se fosse uma associação, então, né, para não falar uma espécie de um sindicato, mas uma associação de produtores, de artesãos, artesões, né, ou comerciantes de uma mesma cidade. Artesãos ou artesões? Eu acho que dá na mesma, me responde aí no seu comentário também. Bom, mas não garantia boa qualidade da mercadoria e o texto também não permite falar isso. O que você tem é esse esquema de que você tinha que seguir o padrão de qualidade da corporação de ofício, mas não associado à especialização da mão de obra. Não. Então essa letra B está belamente errada. A letra C para você aí vai na sequência. Tendia, então, o setor produtivo, lá o setor têxtil, tendia a substituição progressiva do trabalho doméstico, então trabalho doméstico, pela concentração industrial. De novo, falar, professor, mas não é isso aí também, isso aí não ia acontecer? Sim, mas primeiro de tudo, se a gente voltar lá, o texto coloca isso que ele está falando aqui, essa história de poder ou não usar uma determinada cor lá para você atingir o tecido, o que o texto está falando é especificamente associado a essa tendência à substituição progressiva do trabalho doméstico pela concentração industrial. Ah, mas ia acontecer, não acontece lá a transição do sistema de manufatura, né, o sistema artesanal para o sistema de manufatura? Acontece, mas o texto não falou sobre isso. Portanto, eu acho que a letra C ela está corretamente errada. Ó, você captou essa agora, mas tá errada, tá? Entendeu? Tá errada. Bom, mas vamos para a letra D então. O setor produtivo, o setor têxtil, então, estava dividido em corporações de oficinas. Corporações de oficinas. Ah, eu estudei como corporação de ofício, professor. Acho que é a mesma coisa, certo? Corporações de ofício detentoras de privilégios em ramos específicos da economia? Acho que sim. Lembra que os artesãos, ou artesões, você me responde aí, mas os artesãos, eles vão começar a se juntar nessas corporações de ofício. Então, geralmente, as corporações de... Nossa, as corporações de ofícios eram, então, aí associações de artesãos de um mesmo ramo produtivo. Então, os sapateiros de uma cidade se juntavam, ou de repente, sei lá, os carpinteiros de uma cidade se juntavam e faziam lá essa associação. Lembre que essa associação ela tinha como pretensão, né, não só proteger o seu associado, se ele se machucasse, teria uma certa ajuda de custo lá por um tempo, mas também garantir aí, é claro, um preço que todo mundo cobraria o mesmo preço, garantir também um padrão de qualidade, garantir também aí normas, digamos, para o funcionamento, como até, né, estabelecer aí permissões para a abertura de novas oficinas. Lembre que uma oficina geralmente tinha lá a figura do mestre artesão ou mestre de ofício, que era o dono da oficina, conhecia todas as etapas de produção, é o cara que ficava com lucro e tal. Você tinha lá abaixo dele o companheiro, o jornaleiro, que trabalhava, um artesão que trabalhava por jornada, e ainda a figura lá do aprendiz, né? Então, lembrando que além das corporações de ofício, que envolvem artesãos de um mesmo ramo produtivo de uma mesma cidade, você tem também o que pode aparecer como as guildas, que no caso são aquelas associações de mercadores de um mesmo ramo, até não é guilda lá que você joga um RPG, algo do tipo, mas também nós temos até as chamadas Hansas, como a Liga Hanseática, que aí envolve uma associação de cidades comerciais, de cidades mercantis. Então eu acho que essa letra D, ela está deliciosamente interessante, ou como já diria o cowboy garoto vaca, Mas vamos para a letra E, porque estudar não é só saber porque a questão está certa, a alternativa está certa, mas também porque a alternativa está errada. Portanto, a letra E. Esse setor produtivo, ele era economicamente instável. Não, o texto não falou isso não. Devido à concorrência das empresas pelo domínio do mercado. Que empresa, pô? Não tinha empresa ainda, se poderia analisar, né? Seria mais as oficinas. Então, empresa e domínio do mercado, acho que nada a ver. Portanto, a alternativa E, ela foi eleita como a muito errada. Se você, eu até errei também aqui, porque eu, seu burro, deveria ter feito isso, então eu fiz isso, corrigi, mas está errada e a certa, então, é a letra D, né, de deliciosamente correta, então aí para vocês, a letra D, né, que é
essa associação com as limitações, se você voltar no texto lá, as limitações, as proibições que se colocava à produção de tecidos, por exemplo, a tintura de tecidos, né, limitações essas com essas corporações de ofício. É isso aí, espero que você tenha gostado dessa resolução de exercício com o Prof. Elvis do História em Casa, e se você ainda não deu like no vídeo, por favor, já dá o like no vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ativa o sininho e também segue a gente lá no Instagram e no Facebook do Prof. Elvis História em Casa, além de ouvir o nosso podcast no Spotify. Não esquece, hein? Não esquece também de compartilhar o canal com a galera e deixar o seu comentário aí. Até a próxima resolução de exercícios com o Prof. Elvis História em Casa. Até mais, valeu!